Olá, aqui é o pastor Marcos Duarte e este é o Semana de Vitória. O nosso tema de hoje é os filhos da promessa. Eu amo o que está escrito em Gálatas 4:28, quando afirma sobre a igreja: Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, assim como Isaque. Às vezes, eu fico tentando entender o que existe na cabeça de pessoas ou de gerações. O que elas pensam que faz com que ajam daquela determinada forma. Eu sei que o modo de pensar de uma pessoa ou de uma geração pode ser condicionado por conta do passado, experiências boas ou ruins que foram vividas. Porém, um modo de pensar pode também ser condicionado por outros referenciais que servem de inspiração, de histórias que nos ajudam a sonhar, ou simplesmente pela perspectiva de um futuro que pode não ter absolutamente nada a ver com o nosso passado. Quando eu observo os filhos de Israel, desde que saíram do Egito, aqueles que nasceram nos desertos e aqueles que entraram na terra da promessa, eu identifico pelo menos 3 tipos de mentalidade. Primeiro, quero destacar os filhos do Egito. Eles foram tirados do Egito, mas o Egito nunca foi tirado deles. Eles têm tanta dificuldade em olhar para o futuro. Eles não conseguem visualizar a propriedade da terra, pois eles têm uma cabeça de escravo. Eles têm dificuldade para confiar em alguém, mesmo que seja em Deus. Eles têm dificuldade de acreditarem em promessas, pois a mentalidade deles é pobre e de escravos. Diante das dificuldades, eles se lembram do Egito. Eles querem voltar para o Egito. Para eles, a posição de escravos parece ser a mais elevada possível. Observando aquela multidão que caminha milagrosamente pelos desertos, eu encontro um povo que parece ser simplesmente os filhos do deserto. São apenas andarilhos. A vida envolve apenas perambular. Eles não têm noção de promessas, sonhos ou realizações. Eles não se veem plantando, colhendo ou prosperando. É tipo assim: nascemos no deserto e nele morreremos. Nascemos sem nada e morreremos sem nada. Não sabem o que é plantar, colher, crescer ou prosperar, ainda que não tenham uma mentalidade de escravo, mas também não se sentem titulares de promessas. Não são escravos, mas também não são senhores. A vida gira em torno de algo pequeno e insignificante demais. Ora, em meio a esse mesmo povo, eu vejo outra mentalidade. Aqueles que eu tenho chamado de filhos da promessa. Podem até ter nascido no Egito, mas não se sentem filhos ou herdeiros do Egito. Podem ter nascido no deserto, mas não se sentem filhos do deserto ou herdeiros do deserto. O que eles têm de diferente dos demais companheiros que caminham com eles sob o sol escaldante do deserto? Os filhos da promessa são alimentados diariamente pelas promessas de Deus em seus corações. Enquanto os filhos do Egito vivem de passado e os filhos do deserto vivem de presente, os filhos da promessa vivem de futuro. Os filhos da promessa têm sonhos e quem tem sonhos tem futuro. Os filhos da promessa têm uma mentalidade de conquista. Eles se veem possuindo, plantando e colhendo. Eles têm uma mentalidade de semeadura
e de colheita. Eles se veem produzindo e não apenas consumindo. Eles não são apenas consumidores de maná, de oxigênio e do tempo. Eles se veem portadores de planos de Deus, com uma mentalidade de produtividade. Josué e Caleb são dois homens que representam muito bem os filhos da promessa. Eles passaram pelos mesmos desertos, mas seus olhos estão na terra prometida. O corpo pode sentir frio na madrugada, mas o coração está aquecido com a promessa. Eles passam por duras provas no caminho, mas são renovados diariamente na esperança. Eles possuem passado, mas não estão presos a ele. O presente, por vezes, é angustiante, pode causar feridas nos pés, porém, a mente deles está além do deserto, além da escassez, além do agora. Os filhos da promessa nasceram pobres, mas possuem uma mentalidade de prosperidade. Nunca semearam, nunca colheram nada para si, mas sonham em plantar e colher. Essa perspectiva alimentada pelas promessas de Deus é renovadora para os filhos da promessa. Eles renascem a cada manhã, eles ressurgem das cinzas, eles se levantam dos escombros, eles visualizam o futuro com fé e esperança. Eu quero te fazer um desafio. Mesmo que você tenha começado a sua vida numa terra tão seca, viva como um filho das promessas de Deus. Mesmo que você passe por períodos tão difíceis nos desertos da vida, viva como um filho da promessa. Erga seus olhos e veja além de tudo o que te perturba hoje. Veja o amanhã, veja o melhor de Deus para a sua vida. Você não é um filho do Egito. Você não é um filho do deserto. Você é um filho da promessa. Que Deus te abençoe abundantemente. Tenha uma semana de vitória.